Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus hoje cura um leproso. São Beda o Venerável continua na sua leitura mística destas primeiras ações de Jesus. Ele diz, Jesus primeiro calou a boca da serpente na sinagoga, no dia de sábado. Depois curou a sogra, a mulher que foi a primeira contaminada pelo pecado da serpente. Agora convinha então que ele curasse um homem. E é o leproso. O leproso então que é curado por Cristo no Evangelho de hoje, significaria então esta realidade do Adão que é tocado por Cristo. É importante a gente notar uma coisa. Jesus é a própria palavra de Deus. Ele poderia curar esse leproso só com a sua palavra, dizendo, como ele de fato disse, quero ser curado. No entanto, Jesus não fez somente isso. Ele tocou no leproso. E este toque da humanidade de Cristo é muito importante. A gente não deve se cansar de repetir esta verdade extraordinária, esta verdade que, digamos assim, é como que a coluna da nossa fé cristã. Caro salutis est cardo, ou seja, a carne de Cristo é a coluna vertebral da nossa salvação. Por quê? Porque, veja, quem é que vem nos curar do pecado original? Quem é que vem nos livrar da morte? Quem é que vem nos purificar de nossas lepras? Deus, sim, mas não Deus diretamente. Deus escolhe um instrumento para nos salvar. O instrumento que Deus escolhe para nos salvar é a humanidade de Cristo. Você sabe muito bem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, veio a este mundo. E vindo a este mundo, ele assumiu um corpo e uma alma que foram criados por Deus. Ora, este corpo e esta alma que são criados, eles são instrumento de nossa salvação. E é por isso que nós católicos adoramos, sim, não se escandalize, nós adoramos o corpo de Cristo, adoramos a alma de Cristo, porque embora sejam realidades criadas, não merecem o nome de criaturas, porque são o corpo e a alma do próprio Deus. Ou seja, nós falamos de divina humanidade. Então, usando uma comparação, nós poderíamos dizer assim, que Deus poderia tocar em nós diretamente, mas Ele resolveu tocar em nós através do instrumento que é a humanidade de Cristo. E Jesus então aqui, Ele de fato toca no leproso. Também para mostrar o seguinte, que aquilo que por contaminação tornava os homens impuros, o mesmo gesto é o gesto que, ao contrário, torna os homens puros. Veja, qualquer pessoa que tocasse num leproso seria impuro. Por quê? Porque, digamos assim, a impureza ritual e espiritual passa para a pessoa. Ora, Jesus é a fonte de toda pureza, de toda santidade. E acontece exatamente o contrário. Ele não se mancha, é Ele quem purifica. Assim, nós podemos e devemos nos aproximar de Cristo com esta grande confiança, sabendo que se nós rejeitamos os nossos pecados e estamos verdadeiramente arrependidos, a qualquer momento nós podemos realmente entrar em contato com Cristo e pedir a Ele o perdão dos pecados e o dom de uma contrição perfeita, que, claro, nós sabemos, inclui o propósito de se confessar o quanto antes. Mas se você fizer isto, você já está, na sua oração, sendo tocado pela humanidade de Cristo. Ele toca em você para purificar você. E esta realidade, que pode ou não acontecer na sua oração, conforme o seu ato de fé, ela acontece automaticamente, certa e seguramente, nos sacramentos, ou seja, no caso da confissão, em que nós somos
purificados de nossos pecados. Por quê? Porque lá no tribunal da confissão, a humanidade de Cristo, de forma certeira, nos toca e nos cura de nossa lepra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.